Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero bastante importante e que, de forma geral, os alunos, principalmente, os estudantes dos cursos que contemplam as disciplinas de entomologia aplicada à agricultura, se questionam, que é a respeito das ordens ou dos insetos de importância agronômica. Será que todos os insetos têm uma importância agronômica? Será que todos os insetos são pragas? O que a gente pode esperar em relação a essa divisão? Que inseto é bom, que inseto é ruim? Então, sobre este tema que nós vamos falar no episódio de hoje. Bom, quando a gente fala sobre os insetos, nós estamos nos referindo a organismos que pertencem à classe Insecta, dentro do reino Animalia, e nós temos diversas ordens dentro da classe Insecta. Dependendo da classificação e do entendimento, nós temos em torno aí de 30 ordens no total dentro da classe. Alguns estudiosos, alguns grupos consideram 28, outros 32, mas de uma forma geral são 30. E destas 30 ordens, 10 são as principais ou as que apresentam importância agronômica mais relevante. Então vejam, 1/3 das ordens, não estou falando do número de espécie, mas sim da quantidade de ordens que apresentam importância agronômica. E quando eu falo em importância agronômica também, eu estou falando de insetos benéficos e os insetos maléficos, A gente pensa muito nos insetos e diretamente nos vem as pragas à mente, mas nós sabemos, e já falamos também em outros episódios do podcast, que nós temos insetos benéficos, insetos que são de extrema importância, inclusive para a agricultura, como, por exemplo, as abelhas. Não só de importância para a agricultura, mas para a humanidade como um todo. Então, dentro destas 10 ordens de importância agronômica, nós temos ordens de insetos que são holometabólicos e ordens de insetos que são hemimetabólicos. No episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre as ordens dos insetos que são holometabólicos, ou seja, que têm o desenvolvimento completo, um ciclo completo e passam por 4 fases, que são elas ovo, larva, pupa e adulto. Pensando neste ponto, a ordem mais diversa em termos de morfologia, coloração, diversidade mesmo, características morfológicas diferentes, é a ordem Coleóptera, os besouros. Estes insetos eles são muito característicos devido às asas, As asas dos coleópteros são asas do tipo élitro, o primeiro par de asas. A gente sabe que este grupo de insetos apresenta 4 asas, ou 2 pares, e o primeiro par de asas é do tipo élitro. É como se fosse um estojo, é uma casca mesmo, uma asa mais dura, mais rígida, tanto é que ela nem serve para voar. Essa asa basicamente serve como proteção para a asa membranosa, que é o segundo par, e essa sim faz o papel efetivo do voo. Então, os coleópteros, a gente tem o principal representante, não sei se é o principal, mas muito característico, que são as joaninhas, que tem aquela asa vermelha. Muitas representações aparecem as pintinhas pretas, que algumas espécies realmente têm. Elas têm cores diferentes, mais alaranjadas, um pouco mais escuras, marrons, pretas. Temos uma diversidade de cores aí dentro das espécies de joaninha. Então, são insetos da ordem Coleóptera, de importância agronômica, e neste caso são insetos benéficos, porque são predadores. E existem muitos outros insetos desta ordem, também benéficos, mas outros que são maléficos. Quando a gente fala, por exemplo, dos corós, que também são besouros, da ordem Coleóptera, e que são pragas de muitas culturas, principalmente na fase larval, onde essas larvas encontram-se nas raízes e acabam competindo com a planta em relação a nutrientes, Destroem ali muitas vezes a raiz da planta, estão ali na rizosfera e acabam prejudicando o desenvolvimento do vegetal. São 2 exemplos, de uma ordem aí de importância agronômica, tendo aí o predador, um inimigo natural, positivo, e as pragas também.
Outra ordem de importância agronômica é a ordem Lepidoptera, também muito bem representada por diversos organismos, principalmente pragas, né? Mas nós temos indivíduos dentro da ordem Lepidoptera que são polinizadores, algumas mariposas, borboletas, na verdade, que são polinizadoras. Mas pensando na agricultura, quando a gente fala em lepidóptero, a gente sempre lembra das lagartas, que são a fase larval do grupo da ordem Lepidoptera e que devoram realmente muitas culturas, né? Essas lagartas, elas têm um aparelho bucal mastigador e vão se alimentando das folhas e outras estruturas. Às vezes, quando a gente fala de soja, a gente tem lagartas que comem a vagem, lagartas que comem espiga de milho, a espigueta de trigo, lagartas também que acontecem no arroz. Enfim, se a gente falar de todas as culturas aqui, os vegetais cultivados, provavelmente a gente consiga listar lepidópteros que são pragas nessas culturas. Então falamos dos coleópteros, dos lepidópteros. Uma outra ordem de importância agronômica que é holometabólica é a ordem Diptera. Os dípteros são as moscas, mosquitos, pernilongos e podem ser parasitoides, principalmente a gente tem alguns dípteros que parasitam insetos, como por exemplo a família Tachinidae, que são moscas que colocam seus ovos no dorso de percevejos e depois, quando essas larvas eclodem dos ovos da mosca, elas penetram o corpo do percevejo e vão se alimentando ali do interior do corpo e acabam matando o percevejo. Então é uma forma de controle biológico. Mas nós temos também muitos díptera que são pragas. Mosca das frutas é um exemplo. Então elas colocam os seus ovos dentro de frutas, da estrutura ali das frutas. Tem moscas que atacam citros, tem moscas que atacam maçãs, enfim. Se listarmos aqui, a gente também consegue encontrar várias espécies. Então essas moscas acabam colocando, né, seus ovos dentro das plantas, pêssego também, e essas larvas se alimentam da polpa ali da fruta. Então elas são consideradas pragas. E se a gente for pensar no agro como um todo, a gente pode falar também das moscas que são prejudiciais para animais, então acabam sendo mais direcionadas para a pecuária. Por exemplo, as moscas dos estábulos, né, que acontecem aí, elas acabam procurando esses animais para completarem o seu ciclo e que causam danos também, não diretamente à agricultura, mas mais para a pecuária. E por último, mas não menos importante, uma outra ordem de insetos holometabólicos é a ordem Hymenoptera. Essa também tem uma diversidade de representantes. Os himenópteros são representados pelas formigas, pelas vespas, pelas abelhas, marimbondos. Existem muitos himenóptera que são encontrados nas lavouras. Falando dos himenóptera benéficos, nós temos as vespinhas, que também já comentamos aqui nos episódios anteriores. Cotésia flavips, Trichograma, Telenomos, várias espécies de vespas que estão dentro da ordem Hymenoptera em diferentes famílias e que são controladores biológicos, né? São parasitoides que de alguma forma vão controlar a praga-alvo, seja parasitando a fase larval, a fase de ovo, alguns até a fase de pupa e a fase adulta dessas pragas. E quando a gente pensa em Hymenoptera praga, nós temos acontecendo de uma forma bastante evidente nas lavouras também as formigas cortadeiras, né? Então, elas devastam assim grandes áreas em pouco tempo. Às vezes, realmente, do dia para a noite, você acorda e vê uma área sem área foliar, seja de árvores, cana-de-açúcar, arroz, o próprio milho, às vezes também acontece. Então, essas formigas, elas cortam as plantas, as folhas, né? E levam para os seus ninhos para alimentar ali os fungos, para que elas se desenvolvem sobre estes fungos. Então, são dois grupos de insetos da ordem Hymenoptera, um de importância benéfica e o outro importante também, mas de forma maléfica. Sem contar as abelhas que nós comentamos no início do episódio, né, que são muito relevantes e que a gente precisa realmente cuidar delas, preservá-las para que continuem na sua função aí de polinizadoras. Existem culturas que são 100% dependentes da polinização por abelhas, né? Outras a gente consegue até enganar ali fazendo uma polinização manual, mas é inegável a importância das abelhas e a obrigação que nós temos de preservá-las, né? Não só elas, mas os insetos como um todo, a biodiversidade, seja de animais, de vegetais, é nossa responsabilidade cuidar de todos esses aspectos, certo?
Então fica aqui o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e mais pra frente nós vamos falar de outras ordens aí de importância agronômica. Tem outras que não são de insetos holometabólicos, né, que são de insetos hemimetabólicos. Tem ordens que são praticamente de insetos só benéficos. A gente vai comentando ao longo dos episódios aqui, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.